Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Davi Lima e estou aqui na rodoviária de Teixeira de Freitas para uma viagem que farei para Vitória. A empresa escolhida foi a Águia Branca e o carro será das 9 horas. Então, se você curte esse tipo de viagem essa que foi toda registrada e será narrada, eu peço que se inscreva, se não for inscrito ainda, deixe o like no vídeo e acompanhe comigo porque será bem interessante. E aí está o carro que nos levará até Vitória, Águia Branca, prefixo 50340, ele que é um Buscar Vista Bus DD, serviço leito e semileito. Eu vou no serviço semileito na poltrona 1 e terei a tela panorâmica com filmagens da estrada e as curiosidades que pintarem no caminho. Então, aperte os cintos, acomode-se na poltrona, na cadeira e vamos lá. Bom dia. Poltrona real. Real? Isso. Aí o Contígio, carro 18950, a linha é Belo Horizonte Porto Seguro, 20 horas. E essa rodoviária, que também é conhecida como Rodoviária Nova, ela foi inaugurada no ano 2000 e até então a rodoviária que era utilizada ficava no centro da cidade, que hoje é o terminal urbano. Ela é conhecida como Rodoviária Velha, óbvio, e ela ficava justamente no centro. E essa rodoviária, inaugurada nos anos 2000, no começo do ano 2000, ela já teve, seu grande auge. Hoje, infelizmente, está meio que abandonada as suas fachadas e tal, mas Teixeira teve uma rodoviária que foi que serviu a cidade durante muitas décadas, que foi a Rodoviária Velha. Ela fica no centro da cidade e hoje funciona como terminal urbano. Ela fica na Praça da Bíblia. E temos também esse New G7 da Brasileiro, carro 7635, e o itinerário é Itamaraju, Nanuque. Desejo a todos uma boa viagem, que Deus nos acompanhe. Obrigado, amém. E claro, durante as viagens tive alguns contratempos com as filmagens por conta do suporte, que não queria se fixar, mas eu usei minhas artimanhas, umas fitinhas e tal, tudo se resolveu. Falando um pouquinho da história de Teixeira, ela foi fundada por comerciantes negros às margens da estrada de rodagem Eleusípio Cunha, que foi aberta para a exploração de madeira lá no início dos anos 50, onde antes só existiam pequenos aglomerados rurais próximos ao rio Itanhaém. E no lugar, alguns comerciantes já praticavam a mercancia. E nesse período, a fazenda Cascata, que era subordinada à Alcobaça, ou seja, pertencia à Alcobaça, era uma das mais importantes da região, que vivenciava o auge da produção de cacau, que uma década antes havia substituído a produção em grande escala de café, após a crise de 1930, se tornando uma das principais atividades da economia local. E essa mudança permitiu aos sulistas baianos contar com a ajuda do Instituto do Cacau, que foi criado na Era Vargas, e com isso promover a entrada do interior do território com a abertura de estradas que facilitam o acesso ao Porto de Caravelas e a estrada ferroviária Bahia-Minas, que minimizava a dependência dos moradores do comércio da sede.
Pois é, meus amigos, e nesse contexto que no interior dos municípios de Alcobaça e Caravelas começava a exploração mais intensa de madeira pela empresa Eleusípio Cunha, subsidiada pelo poder público, que ao abrir as estradas de rodagem possibilitava o surgimento do pequeno comércio dos pretos, em torno das quais, anos depois, um principiante povoado crescia. E com isso, os primeiros a enxergarem o potencial comercial da estrada foram os moradores das comunidades rurais próximas, como Volta Miúda e Nova América, que já comercializavam variados produtos às margens do rio Itanhém. Comerciantes afrodescendentes, os quais levariam o povoado a ser chamado pelo então nome de Comércio dos Pretos. E essa é a Avenida Paulo Souto ou seria a Avenida João Paulo II? Agora eu fiquei na dúvida, viu? Na fazenda Nova América, por exemplo, existia a venda de Antímio de Freitas Correia, que vendia de tudo. E essa venda, igual a Fazenda Cascata, tornou-se referência para os moradores das proximidades durante a década de 1940. E para manter a loja abastecida, era necessário ir rotineiramente até Alcobaça, através do rio Itanhém, para renovar o estoque do comércio que atendia a vizinhança com produtos adquiridos na sede. Aí à direita está o Shopping Pátio Mix, ele que foi inaugurado em outubro de 2014. É uma rede de shoppings do Espírito Santo. E claro, o foco principal aí são os ônibus, né? Já no porto de Alcobaça, o dono dessa venda encontrava-se com representantes comerciais vindos de Salvador para encomendar tecidos e roupas de marcas famosas, como o Franco Companhia de Tecido, Gabriel José da Rocha, Tecidos Cordas, entre outros, ou até mesmo para renovar os pedidos. E de acordo com um levantamento que foi realizado pelo colaborador Domingos Cajueiro Correia, juntamente com moradores mais antigos da região, antes da formação do comércio, as vendas existentes nas principais fazendas da região, além do tecido de marca, também comercializavam produtos típicos das comunidades rurais, como o querosene, o machado, o enxadão, a foice, chumbo, pólvora e arreios para animais. Então, meus amigos, a cidade de Teixeira de Freitas não surgiu por obra do acaso. Nasceu, sim, de uma série de transformações na política do Estado, do país e das rotas de comerciantes que tanto favoreceram a posição central da cidade. A área urbana da cidade hoje não passava de uma área coberta pela floresta atlântica, matas e brejos, só possível de se alcançar através de trilhas por dentre as matas ou pelos trechos navegáveis do rio Itanhém, também conhecido pelo nome de Rio Alcobaça. Então, navegar era a primeira opção dos moradores das pequenas comunidades rurais, em sua maioria negra.
que habitavam a região. Na década de 1940, a Fazenda Cascata ocupava uma posição central, porque ofertava meios para o escoamento e abastecimento das fazendas vizinhas, como a Nova América, Conceição, Água Limpa, Cascata e Japira. Mesmo tendo a população rural se fixado primeiramente às margens do rio Itanhem, foi nos arredores da Praça dos Leões que a cidade desabrochou. Sabemos pelos antigos moradores que, anterior à década da urbanização e do espaço, em 1950, já existia movimento de moradores pela região, como, por exemplo, na Fazenda Nova América. E aí à esquerda temos o Instituto Federal Baiano, Campus Teixeira de Freitas. E na década de 1950 começou a exploração de madeira pela empresa Eleusíbio Cunha, que financiou a abertura da estrada de ligação entre Barcelona, distrito pertencente ao município de Caravelas, e Santa Luzia, localidade do município de Nova Viçosa. Bom, já com o aumento do trânsito dos madeireiros, essas pessoas mudaram-se para o lugar chamado na época de Mandiocal. Os negros Francisco Silva e Manuel de Teovina, esse Manuel de Teovina abriria um boteco se tornando comerciante pioneiro da localidade e assim iniciando o comércio que mais tarde seria denominado como Comércio dos Pretos. Já em 1957, antes que o povoado que surgia no entrocamento das rodovias recebesse um nome ainda pior, foi batizado pelo prefeito de Alcobaça, Manuel Euclides Medeiros, com o nome de Teixeira de Freitas, em homenagem ao pai da estatística brasileira. Teixeira de Freitas, o povoado, surgiu então dividido entre dois municípios, que foram Alcobaça ao norte e Caravelas ao leste. Os anos de 1960 trouxeram grandes transformações para o povoado. Nesta década, a chegada das indústrias madeireiras, agropecuárias e de moradores de outros estados fizeram a pequena comunidade formada por negros e madeireiros explodir em um fenomenal crescimento. Já nos anos 70, na Bahia, sob o regime militar de 1971, o povoado de Teixeira de Freitas recebeu a visita do então governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, e a visita do governador fazia parte da política de expansão de sua influência política e do território. Já em 1974, foi realizada a primeira exposição agropecuária de Teixeira de Freitas, um grande evento montado para mostrar o potencial da futura cidade. E também nesse ano, o governador Antônio Carlos Magalhães voltou ao povoado de Teixeira de Freitas, foi recepcionado pelo prefeito de Alcobaça, Wilson Brito, que morava no povoado e, naturalmente, favorecia. Neste dia, a cidade se tornou capital da Bahia durante 2 dias. No dia 15 de novembro de 1984, foi realizado um plebiscito onde os moradores de dois lados, Alcobaça e Caravelas, expressaram o desejo de emancipação e não depender mais de suas sedes.
E foi então que no dia 9 de maio de 1985 a cidade tornou-se emancipada. Hoje, 2021, ela tem 36 anos, cidade nova, e é uma corrente cuja força está na soma de todos esses elos: banco, indústria, agricultores, administradores e povo. Mais do que uma cidade, Teixeira é o lar, o lugar onde se encontram médicos, escolas, faculdades, enfim, a terra onde se plantando, tudo dá. Investir muito aqui. E você compra ali no apartamento, uma garrafa de 2, 3 mil, 5 mil por aqui. 3, 4 reais. Um apartamento é tranquilo. Distante cerca de 854 quilômetros de Salvador, Teixeira de Freitas localiza-se no extremo sul da Bahia, conta com população de cerca de 162 mil habitantes, segundo dados do IBGE 2020, e ela é a nona maior cidade da Bahia, possuindo área territorial de 1.165.000 km². A população foi desenvolvendo, por exemplo, em 1991, a população era de 85 mil habitantes. Já no ano 2000, ela deu um salto para 107 mil. 2010, 138 mil. 2016, 159 mil. 2020, 162 mil. Estamos aqui na BR-101 e é nela que vamos até Vitória. A cidade é cruzada pelas rodovias BR-101 e BA-290, ficando a 64 km do litoral, que é Alcobaça, e a 81 km na divisa entre Bahia e Espírito Santo, além de ficar a 84 km da divisa entre Bahia e Minas Gerais. A cidade se encontra na rota de grandes centros urbanos, como Salvador, Vitória, Belo Horizonte, além de praias requisitadas e cidades históricas como Porto Seguro. Tudo isso, somado ao fato de Teixeira de Freitas ser um importante polo regional, contribui para que o fluxo de viajantes pelo extremo sul seja elevado.
grana pesada, né? A estação do pé, né? A velocidade de Santos é de 8. Agora uma curiosidade, construído e inaugurado em 1972, o então terminal rodoviário, que hoje é conhecido como Rodoviária Velha, foi erguido quando a cidade era um pequeno distrito e a obra foi planejada pelo engenheiro Douglas Brito e mostrou um importante avanço na organização da cidade. Trazer a mulher. Trouxe ela, né? Será? Nossa. Gosta de estacionar um pouco, não é a praia dele, ele tá no estacionamento maravilhoso. Ficou sem graça, né, moço? Fala aqui. Ela disse que ela tem independência, que já viaja como ela quer. Pra eu falar, ela vai passar por uma vez. Tu viu uma vez depois? Aí você pegou e falou. Aí tem que esperar que vocês não tem férias. Eu achei que ela estava pensando na passagem de... Ela queria falar que ela não falou. Acho que as pessoas que botam animação. Não era que fez alguma coisa. Estou indo. Vamos dar um curso na frente.
Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Bom, a viagem foi inteiramente gravada, filmada. Então, se você curte, você gosta de filmagens de viagens, eu peço gentilmente que você se inscreva, deixe o like no vídeo e não perca os próximos, porque não só a viagem para a Vitória eu gravei, como outras viagens que virão por aí, de outros destinos. Então, outras curiosidades a gente vai registrando. Um grande abraço, conto contigo no próximo vídeo e até lá!